A pandemia acelerou um processo que já vinha, né, que é um processo natural de evolução tecnológica. A pandemia fez com que esse processo fosse acelerado porque nós somos tolhidos, de repente, com um contexto novo, né, uma situação pela qual nós não esperávamos. Isso, claro, acelerou essas mudanças, transformações e, inclusive, a implementação do trabalho em home office, né, o teletrabalho. Doutor Naldo, como é que o senhor vê o teletrabalho hoje? De que forma ele é importante, de que forma ele contribui, quais são as nuances e particularidades que devem ser observadas no regime de teletrabalho? O teletrabalho, pelo menos por conta da pandemia, ele foi antecipado, né? Essa questão de trabalhar em home office, a pandemia acelerou esse processo. E foi um processo muito importante, principalmente no judiciário brasileiro, iria paralisar todo o judiciário caso não fosse essa alternativa de continuar os trabalhos em teletrabalho. A Justiça do Trabalho foi uma das primeiras justiças do Brasil a implementar o teletrabalho. Eu lembro que logo no início da pandemia ficamos ali de 1 a 2 meses até reestruturar e a gente conseguir avançar. No início foi um pouco devagar, cada um aprendendo, se acostumando, né? Como foi no PJE. O PJE, quando lançou o processo eletrônico, as pessoas não queriam mais, porque tinha costume de manusear as folhas do processo, era mais rápido. Hoje, eu ouço dos colegas que ninguém quer mais voltar para o processo físico, está todo mundo adaptado. É a mesma situação do teletrabalho, das audiências em teletrabalho, né, das empresas que poderiam adaptar a situação em teletrabalho. Se não fosse isso, o mundo ia paralisar. Não tem retorno, não tem volta. Né? Eu acredito que no decorrer do nosso bate-papo a gente vai avançar um pouquinho mais sobre as questões das audiências em teletrabalho, sobre o jurisdicionado, aquele jurisdicionado principalmente do interior, como no estado da Bahia, é um estado muito grande e muitas vezes a pessoa não tem condição nem de pagar uma condução, um ônibus para chegar até o fórum. E a transmissão eletrônica de dados, né, informação, telecomunicação, isso viabiliza, né, essa arrumação, seja na atividade jurisdicional, seja na atividade de diversas empresas. É isso. Interessante, doutor Naldo, que antes da pandemia, muitas empresas já implementavam o teletrabalho, né? A gente já via, inclusive, pessoas que chegam no shopping com seu laptop e sentam ali para trabalhar, principalmente pessoas que estão externas da empresa, ou mesmo algumas atividades que as empresas priorizavam o trabalho em home office. Então, assim, o home office já era uma realidade para algumas empresas. A pandemia fez com que essa realidade se tornasse presente em todas as atividades, inclusive do judiciário. Sim. O judiciário, então, foi quem mais utilizou do teletrabalho e implementou de forma eficiente, tornando possível a realização de audiências, né, oitiva de testemunhas, os juízes trabalhando de casa, dando sentenças, proferindo despachos, servidores também, calculistas, os auxiliares da justiça de modo geral, todos eles em teletrabalho. Quais tecnologias o senhor avalia que têm sido fundamentais para esse avanço do teletrabalho? Hoje, com o advento das IAs, então, mas quais tecnologias o senhor reputa que são realmente importantes para esse desenvolvimento dessa atividade? Sim, hoje, principalmente puxando um pouquinho para o judiciário, né, e trazendo também a questão humana, eu sou defensor de que o teletrabalho ele não pode ser 100%. Né? Eu acho que esse teletrabalho tem que ser mesclado em qualquer área, ou no judiciário ou fora do judiciário. Por quê? Porque no teletrabalho, aquele empregado, aquele servidor que está em teletrabalho, ele perde o contato, né, com o dia a dia da empresa, com a vivência dos colegas. Isso pode trazer um processo de adoecimento ao trabalhador. Então, uma das consequências do teletrabalho é o empregador, seja ele o poder público ou o privado, ele perceber que aquele empregado, aquele servidor, ele não pode ficar 100% sem comparecer na sua empresa. E isso a gente implementa no Poder Judiciário Trabalhista. Não tem, exceto os assistentes de juízes, né? Mas aqueles servidores de secretaria, eles trabalham uma parte da secretaria, outra parte em teletrabalho e tem uma limitação de percentual.
Tá? Trazendo esse assunto para as tecnologias, hoje em dia, principalmente no ramo do judiciário, a gente não tem como mais atender a celeridade que se cobra, porque hoje o juiz senta em mesa de audiência e quando termina a audiência o processo já está concluído. Né? O servidor, quando o advogado despacha, o processo já está ali concluído em nome do servidor. E é um processo dinâmico. E muitas vezes acontece de alguns advogados, ele despacha e liga para a secretaria para dizer que tem um processo para despachar. Aí já é a celeridade da celeridade. Então a gente não consegue dar conta disso. Né? E aí eu trago como exemplo que nós tínhamos no passado, e o senhor vai lembrar disso, que antigamente, principalmente secretário de audiência, processo físico, passava ali dias numerando o processo manualmente, colocando, escrevendo em branco. E hoje em dia não, hoje nós temos os chamados robôs, né, que o Poder Judiciário está aí tanto implementando. Alguns tribunais com mais avanço, outros com menos avanço. Né? Eu lá mesmo, eu sou titular da vara de Senhor do Bonfim, e nós temos alguns robôs implementados. Um deles, por exemplo, é o robô de alvará. Então, quando confiro um alvará e que assino o alvará, o robô ele faz uma checagem no sistema e pega o documento e ele mesmo anexa na tramitação processual. Que isso era um papel que quem ia fazer era o servidor, quando ele acessasse o sistema, ele ia olhar o processo, ia verificar essa necessidade. Então, esse trabalho braçal, digamos assim, que era feito pelo humano, hoje nós temos, por exemplo, esses robôs que fazem esse tipo de coisa, esse tipo de trabalho. Aviso AR, quando a gente manda um AR que vai notificar a parte de uma audiência, o robozinho vai lá, checa se foi cumprido e ele mesmo faz esse lançamento no sistema. Só assim a gente consegue avançar nessa velocidade que cada vez mais se cobra do judiciário, das unidades jurisdicionais. Esse é um exemplo que nós temos, né? Outro exemplo são essas audiências que hoje em dia, a maioria das varas agora, os juízes estão fazendo audiências gravadas, né? Antigamente a gente passava horas ali a depender do processo, ouvia, fazia a pergunta, depois ditava para o secretário de audiência e muitas vezes depois que ditava ainda tinha discussão para saber se o que ditou estava correto. Né? Hoje não, hoje a gente grava a audiência, né? Não todos os juízes estão fazendo isso, mas fica a critério do juiz. Grava e quando surge uma discussão, não tem mais o que se discutir, porque está gravado, é só olhar a gravação. Né? Então são exemplos, eu mesmo utilizo a audiência gravada, eu uso sistemas que degravam para poder fazer o julgamento, né? Porque facilita, você tem que fazer a leitura. Né? Então são exemplos que hoje a gente utiliza para facilitar e diminuir esse espaço de tempo que a população, o judicionário quer na solução do seu conflito.